Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Estamos aqui na nossa live educacional do Cicobi Taruncred, na grande expectativa para o nosso convidado de hoje, que já fez uma tremenda aula maravilhosa na semana passada com Felipe Lamonier, da Startse. Então, aqui já estamos online, galera entrando aqui online, tanto pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Pessoal, boa tarde, boa tarde. É muito bom ter vocês aqui, muito bom ter vocês aqui. E vamos lá, ó. Eu vou ir colocando aqui, deixa eu colocar vocês, organizar aqui a minha câmera para colocar o Felipe falando com vocês. Espera aí, segura aí. Vamos lá, deixa eu virar aqui a câmera. Tá aqui. E aí, Felipe, manda um oi para a galera. Oi, Ana. Oi, pessoal que está nos acompanhando aí de São Roque, de Minas, pessoal da São Roque de Minas e região. Comentei na semana passada, sou de Bambuí, uma cidadezinha que fiquei bem próxima, do outro lado da Serra da Canastra. Sou da região de vocês, conterrâneo, então estou muito feliz aqui de estar mais uma vez compartilhando a nossa live, trocando muitas experiências e entregando o restante da apresentação que a gente começou a fazer na quinta-feira passada, 4 horas da tarde também. Quer falar alguma coisa, Ana? Antes que eu comece? Não, vamos embora. Toca a ficha, Felipe. Show de bola. Então, queria agradecer em especial essa apresentação ao pessoal da Cicobi de São Roque de Minas, né, que fez essa organização junto com a Ana, e também o nosso querido Denis Rosa, que é um alumni da Startse, que foi quem fez essa ponte e a construção para que esse projeto acontecesse. Bom, pessoal, o objetivo aqui, a gente vai fazer um pouco diferente do que a gente fez na última quinta-feira. Eu vou trazer aqui, gastar talvez 20 minutinhos para trazer algum conteúdo em slide, e depois desses 20 minutos eu vou abrir para perguntas e a gente criar dessa apresentação nossa um ambiente de trocas, onde vocês possam trazer dúvidas referentes à apresentação da semana passada, referentes à apresentação do que eu estou trazendo hoje, e a gente abrir para um debate, uma discussão sobre o futuro da educação, né? Eu vou trazer aqui muito mais provocações do que verdades, tá? Até porque não existe uma verdade ainda. O processo de transformação da educação, ele está acontecendo. Primeiro, ele é necessário de acontecer e o movimento já aconteceu, então a gente não tem muitas respostas para isso. Como eu disse na semana passada, eu estudei numa das melhores universidades americanas, que é a Universidade de Berkeley, e na Universidade de Berkeley, esse assunto sobre o futuro da educação, ele quase que todos os dias são debatidos pelos professores, pelos pensadores. Então é um assunto que não se tem a conclusão, mas se tem muito mais hipóteses e provocações do que de fato respostas, né, de como vai ser esse futuro. Se vocês quiserem conectar comigo pelas minhas redes sociais, segue aí para vocês, tanto o meu LinkedIn quanto o meu Instagram. Então eu posto bastante coisas de onde eu vivo, sobre o que eu faço, sobre os assuntos que eu acho interessante. Eu moro, partindo do pressuposto que boa parte das pessoas estavam na semana passada, então deixa eu comentar isso. Eu moro no Vale do Silício, moro numa cidadezinha chamada Palo Alto, que é a cidade que basicamente é o berço do Vale do Silício, da tecnologia, da inovação e do empreendedorismo, né? Em função de Palo Alto, em função da Universidade de Stanford, que fica aqui justamente na cidade de Palo Alto, que o Vale do Silício é o Vale do Silício, que a Califórnia é o berço da inovação, da tecnologia e do empreendedorismo, né? Foi aqui que nasceu a primeira startup, a primeira empresa de tecnologia da história, que foi a HP, e aqui que nasceu também, e aqui foi sede de empresas importantes de tecnologia, como o Google, Facebook e muitas outras empresas. Então, só para dar um contexto, né, sobre o que eu vou falar, quem sou eu e o que eu faço. Bom, então não deixem de seguir nas minhas redes sociais, estão aí para vocês, e lá que eu compartilho muito conhecimento, muita informação, e ajuda as pessoas a se conectarem, as pessoas que estão no Brasil ou em outros lugares do mundo, a se conectarem um pouco com esse mundo aqui que a gente vive. Bom, semana passada falamos sobre o futuro do trabalho, né, e o impacto da tecnologia nesse futuro. Fiz várias provocações, e agora eu terminei aquela apresentação da semana passada justamente com esse slide, né, falando sobre o futuro da educação, né. O único jeito de nós diminuirmos o gap entre o impacto que a tecnologia vai trazer no futuro do trabalho é através da educação.
E aí, só que para isso a gente precisa pensar a educação em um formato diferente, é isso que eu vou abordar com vocês hoje. Mas antes, eu vou trazer um rápido briefing dos principais pontos que eu passei com vocês na semana passada. Comecei com esse slide do Thomas Hobbes, né, trazendo uma provocação para vocês, se conhecimento ainda é poder, sendo que uma pessoa com acesso ao celular na mão, ela consegue ter acesso a todo o conhecimento basicamente difundido no mundo, né? Comentei com vocês também que todo o curso de pós-graduação que eu fiz na Universidade de Berkeley, todo o conteúdo está disponível para qualquer pessoa que tenha acesso à internet acessar esse conteúdo na palma da sua mão. Então, uma pessoa com smartphone, com um computador, com internet, ela tem acesso a esse conhecimento que eu tive, que eu assisti numa das melhores universidades, que eu consumi nas melhores universidades aqui dos Estados Unidos. Então, comecei com essa frase e depois expliquei que a gente está entrando na era da computação, né? Isso principalmente acelerando de uma maneira exponencial desde a década de 70, principalmente com o primeiro passo, né, que a gente deu para levar o ser humano para habitar a órbita fora da Terra, o primeiro passo que a gente deu para colocar um ser humano na Lua. Então, a tecnologia vem se exponencializando numa velocidade incrível desde então. E aí a gente entrou no assunto falando sobre as máquinas, né? As máquinas estão chegando, elas vão tomar os nossos trabalhos, aquilo que o ser humano, aquelas atividades que nós fazemos que podem ser resumidas em um checklist, os robôs, a tecnologia vai fazer mais rápida, mais barata e mais rápido que a gente. Então, a gente precisa focar naquilo que nos faz diferente das máquinas, né? Então, e a gente entrou um pouco e cobriu um pouco sobre esses assuntos. E eu mostrei algumas disrupções do que já está acontecendo hoje, né? Essa é a fábrica da Tesla que fica aqui em Fremont, que é um carro 100% elétrico, que se você ver, não tem nenhum ser humano na operação dela. Mostrei a questão de construção de casas a partir de impressora 3D e cheguei nesse gráfico aqui, que é de onde eu quero partir nessa apresentação de hoje, né? Que é a probabilidade dos robôs roubarem seu trabalho nos próximos anos. Aí eu mostrei que as profissões que estão em vermelho é que a chance do robô tomar o teu trabalho é mais de 50%. E aí um estudo da McKinsey, que é uma das maiores consultorias de tecnologia do mundo, uma das maiores consultorias, não de tecnologia, mas tecnologia e inovação, é uma das maiores consultorias do mundo, eles disseram que 45% das tarefas hoje já podem ser substituídas por tecnologias que já existem hoje. Então, além desse quadro que foi liberado, né, que foi divulgado pela The Economist sobre o futuro do emprego, né, e como os robôs têm a probabilidade de tomar o seu emprego nos próximos 20 anos, a gente tem que imaginar que tem profissões com tecnologias que estão hoje, 45 dessas profissões poderiam ser eliminadas só com tecnologias que nós temos hoje. Então, pensarmos num universo de 100% das profissões no mundo, 45 poderiam ser eliminadas com tecnologias que tem hoje. Só que isso também tem um dado muito legal do Fórum Econômico Mundial, que 33% dos empregos de 2022 ainda não existem, ou seja, 1/3 dos empregos daqui 2 anos, quase 3 anos, ainda não existem hoje. E aí veio a pergunta, né? Como nós vamos preparar as pessoas para essas profissões que ainda não existem no futuro? Aliás, que ainda não existem, que vão ser profissões do futuro, né? Será que a forma como nós estamos educando e preparando os nossos alunos vão fazer com que esses alunos tenham competitividade na carreira deles no futuro? Esse é um questionamento que eu fiz na apresentação da semana passada. E aí, pessoal, já entrando na apresentação dessa semana, a gente tem vendo tudo isso, a gente tem 4 opções, tá? A primeira opção, a gente ser passivo a tudo isso e reclamar, né, que é boa parte do que as pessoas fazem. Então, ser conivente, isso não vai acontecer, isso vai demorar alguns anos. O Felipe está falando da Califórnia e não conhece a realidade no Brasil. Nos Estados Unidos é uma coisa, no Brasil é outra. Então, a gente tem essa opção de ser passivo e reclamar, né, e que é assim mesmo, a evolução sempre aconteceu, a gente sempre manteve competitivo, né, e a gente vai evoluir da forma como o próprio mercado vai evoluir. Então, você tem essa primeira opção. E tem a segunda opção de reagir, correr o risco de chegar atrasado, que é o ponto que qualquer movimento, né, que a gente fizer agora, a gente já está atrasado, porque a revolução e a transformação já está acontecendo. E a gente tem
uma terceira opção, que é ser proativo e abraçar essas mudanças. E a quarta, que é criar esse futuro, é participar da criação desse futuro, que é justamente isso que eu quero provocar com vocês. Essas duas últimas que eu quero provocar com vocês. Ao invés de vocês reagirem, correr o risco de chegar atrasado e ser passivos e só reclamarem, eu quero propor para vocês em serem proativos e abraçar as mudanças e também criar o próprio futuro de vocês e criar o próprio futuro da educação, o futuro da educação no Brasil. E aí, pessoal, para isso, eu começo essa apresentação, além dessas 4 opções, trazendo a imagem de um Monza 94, né? Por que eu estou trazendo a imagem de um Monza 94? Isso eu aprendi com Joseph Tepperman, que é um cara muito bacana, que eu tive a oportunidade de discutir e de trocar algumas ideias sobre o futuro da educação, né? E ele falou assim, Felipe, o carro mais vendido no ano de 94 foi esse Monza aí que vocês estão vendo na foto. O carro mais vendido de luxo, tá? Não é o carro mais vendido, mas o carro mais vendido de luxo. É o carro bacana, era o carro... Quem é um pouco mais antigo aí sabe que, né, esse era o sonho de qualquer família, era o sonho das pessoas, era justamente ter um carro igual esse, um Monza. Só que isso, pessoal, ele mostra, né, e o Joseph ele faz esse comparativo, essa analogia, que esse Monza 94, que era um objeto de desejo das pessoas 94, quando as pessoas olham para esse carro hoje, eles já olham com outro sentimento. Pô, o carro, né, hoje a gente olhando esse carro, a gente vê, pô, essa cor era horrorosa, a gente não usa mais essa cor de carro hoje em dia, né, as curvas do carro, elas são feias, esse carro não tem a mesma potência, o mesmo desempenho que os carros de hoje têm. E o comparativo que o Joseph faz do Monza, a analogia, é com o nosso currículo. Então, aquela pessoa que formou em 94, né, que estudou, que adquiriu aquele conhecimento, e ela mostra o currículo dela hoje, 25 anos depois, esse currículo, se ela não estudou no meio do caminho, não adquiriu novos conhecimentos, não adquiriu novas habilidades, se ela mostra o diploma dela hoje, né, o diploma dela hoje, segundo o Joseph, eu concordo com ele é muito parecido com esse Monza velho. Ele já não é mais atraente, ele já não é mais appealing, ele já não é mais sexy. Só que eu estou trazendo um exemplo de 25 anos atrás. Só que a pessoa que se formou agora em dezembro do ano passado, se formou na última turma, porque a gente não fechou a próxima turma de formaturas ainda, que é agora no meio do ano, o diploma dessa pessoa, quando ela vai para o mercado de trabalho, já parece um Monza velho, nos dias de hoje. Então não é mais só em função do tempo. Por quê? Porque as universidades e instituições de ensino tradicional estão ensinando pessoas e preparando pessoas para profissões do passado. Como eu disse, enquanto o mundo mudava a cada 30, a cada 20, a cada 10 anos, tudo bem, funcionou esse modelo. Hoje, a cada ano que passa, é novidades diferentes, são tecnologias que entram novas no mercado, profissões novas que são criadas, novos modelos, novos jeitos de fazer as coisas. E como nós estamos preparando os nossos alunos para essas transformações? Então, essa é uma provocação muito importante para a gente se fazer. E a gente ainda tem uma cultura no Brasil de, entre aspas, comprar o diploma, né? As pessoas estão muito mais preocupadas em fazer um curso de pós-graduação, uma graduação, pelo simples fato de dizerem que são formadas naquilo. Que, no frigir dos ovos, aquilo não vale nada. Por quê? Eu não sei quantos de vocês tiveram experiência, mas já contratamos pessoas na Startse que tinham doutorado, pessoas que tinham, né, pessoas que estudaram nas melhores universidades do mundo, que tiveram acesso. Mas na hora que você coloca aquela pessoa para trabalhar, e aquela pessoa entra de fato para executar aquilo que precisa ser executado, parece que ela foi treinada com habilidades do passado, e ela não consegue se adaptar naquele novo formato de fazer as coisas. E é por isso que cria-se esse gap, né? A gente tem, momento pré-pandemia, né? A gente tinha 13 milhões de pessoas desempregadas no Brasil e 500 mil vagas de emprego em tecnologia que não conseguiam ser preenchidas. Então, pessoal, o primeiro passo que a gente tem que entender é que achar que a gente cursou uma universidade, que a gente fez uma pós-graduação, que a gente fez um mestrado, que a gente fez um doutorado, que a gente
que isso é suficiente, a gente está completamente enganado. Por quê? Porque o mercado cada vez menos está dando importância para isso. Veja essa matéria que saiu na revista Exame, no final do ano passado. Google e Apple e mais empresas não exigem diploma de ensino superior. Por quê? Porque diploma de ensino superior não diz muito sobre aquilo que as pessoas são capazes de fazer. Então, esse é o primeiro questionamento, né? E esse questionamento é um questionamento não só para nós educadores, mas é um questionamento também para os alunos, né? Porque se os alunos ainda continuarem tendo a mentalidade de que o importante de cursar um ensino superior é em função de ter o canudo, esse aluno está completamente errado. Isso não tem valor nenhum para o mercado e cada vez mais, isso foi uma tendência que começou aqui no Vale do Silício, mas que cada vez mais vai chegar nos diferentes mercados no mundo todo. E quando isso chegar, pessoal, a gente vai ter um monte de pessoas formadas com canudo debaixo do braço que não são capazes de executar as tarefas que precisam ser executadas nos tempos modernos, né? E aí eu trago uma outra pergunta para vocês, né? Você é capaz de fazer qualquer coisa ou você só consegue fazer as coisas que o seu diploma diz que você consegue fazer? Então essa é uma pergunta, é uma provocação para mostrar para vocês por que o diploma ele vai ser cada vez menos relevante na vida das pessoas e nas nossas vidas, né? Então, eu estou trazendo esses pontos e posso, em determinados momentos, ser até um pouco enérgico, né, nas minhas colocações, mas entendam isso como provocação, tá? Para ajudar a gente a pensar, ajudar a gente a debater, ajudar a gente a criar um ambiente de que nós precisamos parar de construir fábricas de produção de diplomas e passar a focar naquilo que é essencial na evolução e no desenvolvimento das pessoas e dos profissionais, né? E aí, pessoal, na minha visão, né, eu acredito num conceito que é o conceito do lifelong learning, que é a educação continuada, né? Eu acredito, o modelo educacional que eu me disse, do qual a gente passou, do qual eu passei, eu acredito que esse modelo não vai estar funcionando cada vez menos e vai funcionar cada vez menos no futuro. E aí vocês me perguntam, pô, Felipe, qual é esse novo modelo? O novo modelo, né, de novo, não estou trazendo uma verdade, mas estou trazendo aquilo que eu acredito e aquilo que a gente tem discutido muito aqui no Vale sobre o futuro da educação, é o conceito de que você nunca vai parar de estudar na sua vida. Nunca, nunca. Você vai precisar o tempo todo adquirir novos conhecimentos, novas habilidades, novos comportamentos, o tempo todo em desenvolvimento. A gente tem um conceito aqui na indústria de software e tecnologia, que é o conceito do beta, né? Quando você desenvolve um software, esse software está em evolução, a gente diz que esse software está em desenvolvimento beta. E esse conceito a gente vai precisar aplicar nas nossas vidas. Nós, enquanto indivíduos, enquanto seres humanos, enquanto alunos, nós vamos precisar sempre estar em beta, sempre estar em desenvolvimento. E o único jeito de estar sempre em desenvolvimento é adquirindo para si esse conceito do lifelong learning e esse conceito da educação continuada, né? E os modelos, eu acredito que os modelos de uma universidade no futuro, é uma coisa que se discute muito aqui, é que quando você entra por uma universidade, a ideia no futuro é que você nunca mais saia dela, né? Ao invés de você pagar aquelas mensalidades mês a mês, né, durante 4 anos ou 5 anos para terminar o teu curso, é que o teu vínculo com aquela universidade ela continue pelo resto da tua vida, porque a universidade ela pode ser o teu guia no caminho que você quer percorrer, porque agora existem vários caminhos, e caminhos que se cruzam entre diferentes áreas, em diferentes indústrias, né, em diferentes formações. Então, o que se discute aqui é que o modelo educacional ele vai passar de um modelo do qual a pessoa paga durante 5 anos uma universidade, para passar por um modelo do qual a pessoa vai fazer uma assinatura, da mesma forma como a gente faz a assinatura de um Netflix, e eu vou consumir o conteúdo daquela universidade ao longo do tempo, né? E no momento que eu achar que aquilo não é relevante, ou que eu acho que tem outra universidade que me entrega algum valor melhor, eu vou simplesmente cancelar a minha assinatura e vou assinar com uma outra universidade que vai me ajudar a trilhar esse caminho, um caminho diferente do qual eu gostaria de trilhar.
Então, essa é a primeira provocação que eu quero fazer com vocês, né? Aliás, a primeira não, mas sobre o futuro da educação, o primeiro modelo, eu estou fazendo várias provocações aqui, é justamente sobre esse conceito do lifelong learning, esse conceito da educação continuada, e a forma como as universidades pensam aqui sobre esse modelo de subscrição, né? Esse modelo de assinatura. E aí eu vou trazer alguns exemplos do que já está rolando hoje, né? O que levam as pessoas, as universidades, os pensadores, os educadores a pensarem sobre isso, tá? Não sei quantos de vocês conhecem, né? Vocês como educadores já conhecem esses exemplos que eu vou mostrar para vocês, mas a gente tem os famosos TED Talks, né? O TED é bastante comum e difundido aí no Brasil, são vídeos, inclusive tem vídeos gravados em português, que são pessoas que tiveram êxito, são os outliers, são pessoas fenomenais que são exemplos na sua carreira, né? Exemplos e têm habilidades para justamente ensinar em 20 minutos, entregar conceitos que são fundamentais para o desenvolvimento da pessoa, né? Google Talks, YouTube, eu não sei quantos de vocês hoje estão vivendo isso, mas antigamente, olha que interessante, quando eu estava numa sala de aula, quando eu não entendia algum conceito, eu perguntava uma vez. Aí o professor ia lá e explicava aquele conceito. E aí eu não entendia de novo. Aí eu perguntava a segunda vez. Se eu não entendesse pela terceira vez, eu ficava com vergonha de levantar a mão e perguntar. Por quê? Porque eu poderia ser julgado como burro pelos meus colegas ou pelo professor que está tentando me explicar aquilo que eu não estou conseguindo entender. Com o YouTube hoje, pessoal, qualquer assunto que eu quiser aprender, eu entro no YouTube, aí eu escuto o vídeo, aprendo aquela matéria. Se eu tiver alguma coisa que eu quero entender que eu não consegui absorver, eu volto uma, volto duas, volto três, escuto 5 vezes se for preciso para aprender aquele conteúdo. E, pessoal, eu não sei quantos de vocês estão escutando os estudantes de vocês, os alunos de vocês, mas se vocês perguntarem, basicamente boa parte deles usam o YouTube como material complementar para aprender o que eles estão aprendendo hoje na escola com vocês. Né? Eu já escutei, a gente tem um programa para adolescentes aqui no Vale do Silício, que a gente traz adolescentes, né, são adolescentes do 1º ao 3º ano. Esses adolescentes vêm para os nossos programas para aprender empreendedorismo, inovação, tecnologia, e quando esses adolescentes chegam aqui, a gente começa a entender um pouco mais o público e eles falam, eu tenho muita dificuldade de aprender dentro da sala de aula. O que eu faço é eu pego o tema, levo para minha casa e estudo por conta própria no YouTube, porque eu consigo assistir aquela aula diversas vezes num formato com um professor muito melhor. É a percepção deles, né? E aí o ponto que eu quero... Só um minutinho que está travando aqui. Opa. O ponto que eu quero trazer para vocês é... Imaginem nesse momento, 4 horas da tarde, né? 4h23 da tarde aí no Brasil. Imaginem quantos professores de matemática no mundo estão ensinando o mesmo conteúdo nesse mesmo momento. Ou de português, ou de geografia. O mesmo conteúdo. Então, essa é a provocação que eu faço com vocês, né? Então, o competidor de vocês hoje, das escolas de vocês, são esses canais. Porque no dia que o MEC liberar, né, que ainda, acho que tem um tempo para se chegar lá ainda, né? É um caminho bem longo, mas no dia que o MEC liberar o processo de educação dentro das suas casas e que pode ter um tutor, o que vai ser das escolas? Porque o competidor de vocês está aqui no Vale do Silício, YouTube, entregando o conteúdo e pessoas de todos os lugares do mundo gravando. E no YouTube eu consigo consumir o conteúdo do melhor professor de matemática. Eu não vou consumir o conteúdo de um professor que não se evolui, não muda a didática, não entende a forma como esses novos estudantes se comportam, né? E como eles aprendem e absorvem, porque a forma como essa nova geração absorve conteúdo é muito diferente da minha geração, da forma como eu absorvia conteúdo e da forma como algumas pessoas absorviam conteúdo no passado. E aí aquele professor de matemática que fez esse curso em 1994, na década de 80, insiste em ensinar as pessoas com as mesmas ferramentas hoje. E mudou. Esse é o ponto, né? Então, o competidor de vocês hoje, né, as escolas que estão em São Roque, não é as escolas de São Roque, ou não é as escolas de Piuí, que é do lado. Né? É uma competição que daqui a pouco é global, hoje é nacional. Hoje eu consigo, né, estando na língua portuguesa, eu consigo consumir um conteúdo do Paulo Jubilu, que é um cara que veio num programa nosso, que ele dá aula de biologia pela internet, ajudando alunos a se prepararem para os cursinhos pré-vestibular.
Essa é a concorrência, né? E aí vem outras plataformas, a Coursera, a Udemy, eles chamam no Brasil de Udemy, né? Que é uma plataforma que, se vocês verem, nessa época de pandemia, o número de pessoas que se inscreverem em um curso na Udemy aumentou 450%. São cursos online, cursos digitais e cursos que eu quero aprender uma habilidade específica, eu vou lá, consumo o curso na Udemy, faço aquele curso e tudo certo. Aprendi uma nova habilidade, na segunda-feira, quando eu terminar aquele curso, eu consigo aplicar, né? Outro conceito também, a gente da Startse, e a gente lançou até uma plataforma chamada Prime para isso, né? Comentei, né, sobre o processo de subscrição, o processo de assinatura, assinar a educação. É isso que a gente acredita, é isso que a gente lançou. E outro exemplo que você aprende é fazendo, né? É de fato na prática. A gente não precisa, o melhor jeito, né? Isso acho que todo mundo que está aqui, todos os educadores que estão aqui que estão aqui me assistindo, vão concordar com isso, né? Que o melhor jeito de se aprender é fazendo. E boa parte do fazendo não são as instituições de ensino que vão dar esse suporte, esse apoio para a gente. É uma mentalidade não só... Olha o tanto que mudar o processo educacional é tão complexo, porque não é só mudar a mentalidade das instituições de ensino, é mudar a mentalidade também, né, das pessoas que vão consumir esse conteúdo, e que a geração antiga que pensa no modelo antigo ainda de achar que o diploma é relevante. Bom, esse é o exemplo, né? A gente lançou uma plataforma chamada Prime, da Startse. Então, se alguém quiser conhecer, passem o celular de vocês nesse QR Code que vocês estão vendo aí na tela. Por R$ 14,90 por mês, pessoal, é o preço de um cafezinho, né? Ou o preço de um almoço aí, talvez um cafezinho em São Paulo, mas um almoço aí na minha querida Bambuí ou em São Roque. Um preço de um almoço, você tem acesso a conteúdos conteúdos relevantes de vários lugares do mundo, né? E esse é o nosso propósito, né? Como que a gente ensina, pega aquele conteúdo muito bom, aquele conteúdo relevante que só eu aqui no Vale do Silício tenho acesso porque eu conheço uma pessoa e eu vivo esse mundo aqui. Como que eu pego esse conteúdo e disponibilizo e democratizo isso para as pessoas no Brasil e no mundo inteiro? Esse é um conceito. A outra coisa que eu quero trazer para vocês também, eu não sei quantos de vocês conhecem, mas vocês que são educadores, e tem muitas pessoas que são do ensino médio, do ensino fundamental, se vocês não conhecem essa plataforma, vocês estão ficando para trás. Essa plataforma é a Khan Academy. Essa talvez seja uma das maiores transformações na educação. Essa talvez seja... essa plataforma promete provocar uma transformação gigantesca no ensino fundamental e no ensino médio no mundo todo. Como que essa plataforma nasceu? Chama Khan Academy porque é o sobrenome do fundador o fundador chama Salman Khan. Quem que é o Salman Khan? Salman Khan, ele nasceu em New Orleans, aqui nos Estados Unidos, e ele é filho de um indiano, e a mãe dele é de Bangladesh, né? Então são quase o mesmo povo, mas a família do pai é hindu e a família da mãe é muçulmana. Então, por mais que seja a mesma raça, são culturas completamente diferentes. E ele nasceu filho de imigrantes aqui nos Estados Unidos e morou boa parte da vida em New Orleans. E aí, vida de imigrante é uma vida que não é muito fácil aqui nos Estados Unidos, é uma vida difícil. Né? Ele conseguiu ter destaque, até ele entrar no MIT, era um cara que era um gênio em matemática, entrar no MIT e começou e depois que ele se formou, ele começou a ajudar as pessoas, ajudar pessoas carentes com o processo de bolsa, trabalhando para o MIT, selecionando os melhores alunos brilhantes que não tinham condição de pagar o MIT, para cursar o MIT. E aí ele viu que existia um gap muito grande. Ele via que o principal gap de conhecimento financeiro que existia, ele se dava em cima de um gap de conhecimento, né? Porque as pessoas que tinham um poder aquisitivo menor não conseguiam ter acesso e um desenvolvimento educacional muito bom. E aí o que ele fez? Ele viu que ele tinha 2 sobrinhos também que eram imigrantes que estavam em New Orleans e ele nessa época já morava em Boston, que é um pouco mais para cima. E aí o que ele falou? Para eu conseguir pegar os meus sobrinhos aqui e fazer com que eles estudem no MIT, eu tenho que dar alguma mão para eles, porque a escola da cidade deles é uma escola muito ruim. A escola que eles moram, né, na região que eles moram, é uma escola muito ruim, não vai conseguir dar esse suporte para eles conseguirem ter uma competitividade
com pessoas do mundo inteiro que querem entrar no MIT quando eles completarem 18 anos. E aí, o que eles fizeram? Opa. Desculpa. Tá. E aí, o que ele fez? Ele começou a ensinar de Boston a quase, sei lá, talvez uns 5 mil quilômetros de distância, os sobrinhos deles, pela internet matemática. E aí ele começou a ensinar o sobrinho, o sobrinho, essa notícia se espalhou, começou a ajudar os amigos do sobrinho, começou a ajudar a comunidade, e na hora que ele viu, ele estava ajudando muita gente, de forma 100% gratuita no seu desenvolvimento, ele lá em Boston, né, educando quase 500 crianças, e nesse momento ele decidiu, poxa, o que eu vou fazer? Eu vou sair do meu trabalho aqui no MIT, e eu vou me dedicar. Eu acho que eu tenho muito mais relevância, ao invés de ficar selecionando bolsistas, em ajudar a formar essas pessoas que vão chegar competitivas aqui no MIT. E aí ele fez, pessoal. Ele começou ele fez isso. Ele começou ele construiu. O primeiro momento, ele lançou esses vídeos no YouTube para as pessoas consumirem esse conteúdo. E com o passar do tempo, depois que essas pessoas consumiram passavam a consumir esse conteúdo, ele viu que tinha uma oportunidade ali, os alunos começaram a ter êxitos no desenvolvimento, no aprendizado, e ele criou essa plataforma chamada Khan Academy. E aí, pessoal, o que eles estão oferecendo? Quem é que está por trás, tá? Eles receberam mais de eu não sei o valor certo, mas eu vou tentar procurar aqui enquanto a gente abrir para a parte de bate-papo, mas recebeu muito dinheiro de investimento da fundação do Bill Gates, mas muito dinheiro mesmo, e eles continuam com um propósito gratuito. É uma ONG, é uma plataforma, e tem escolas no mundo inteiro usando eles, de ensino médio e ensino fundamental, inclusive no Brasil. Conteúdo deles, boa parte dos conteúdos já está em português, e eles estão ensinando matemática, finanças, história e arte. Né? Uma plataforma que começou em 2009. Né? Então, hoje ensinam 4 matérias. Mas já pararam para pensar, né, como vocês podem implementar uma plataforma dessa dentro da escola de vocês para 100% gratuita, para ser a evolução, né, e o complemento da educação dos alunos de vocês? E aí o segundo passo já pararam para pensar, né, se essa ferramenta e essa plataforma não pode vir a substituir o modelo de negócio de vocês, a educação tradicional da forma como a gente conhece, né? Claro, a gente vai entrar em outra discussão, tem a parte da interação, a parte, né, de viver em grupos, mas imaginem se a gente tem uma escola pública, né, que a gente sabe o quanto as escolas públicas são deficitárias em diversos aspectos, em vários aspectos, porque tem vários limitantes ali para uma escola pública funcionar. Né? Até acho muito louvável os professores, diretores, pessoas que são envolvidas e dão o seu melhor para fazer uma escola pública acontecer. Mas a gente sabe de todos os limitantes que não estão justamente, não só na mão dessas pessoas, mas na mão do governo, na mão de uma série de outras entidades. Mas o ponto imagina, né, eu estou viajando aqui, mas viajem comigo, imagina se no futuro as escolas públicas, todas elas pudessem compartilhar do mesmo conteúdo e a sala de aula ser um momento de troca, um momento de interação e um momento de mentoria dos professores com os seus alunos. Né? Imagina se subisse para a plataforma aquele melhor conteúdo de matemática, aquele melhor conteúdo de português, aquele melhor conteúdo de química, de biologia, de geografia, e de forma 100% gratuita para as escolas públicas. Fiquem atentos. E aí, para aproveitar, o fundador, o Salman Khan, que é esse cara que vocês estão vendo, para casa para vocês, depois que vocês terminarem de assistir essa live que a gente está fazendo. Tem 2 vídeos de 20 minutos que ele fala sobre o futuro da educação e fala sobre a proposta da Khan Academy. Tem 2 vídeos que estão no TED, então entrem em ted.com, digitem o nome dele, Sal Khan, que está aqui embaixo, que vocês estão vendo no vídeo, Sal Khan, e aí vai aparecer 2 vídeos. Assistam 2, tem legendas em português, e me mandem um feedback do que vocês acharam desse vídeo depois. É incrível e dá uma perspectiva de vocês sobre a educação. Tá? Esses 2 vídeos que vocês vão ver desses vídeos. Bom, é isso, pessoal. Eu acho que eu encerrei os meus slides aqui, e aí eu vou abrir para a Ana, para a gente justamente bater um papo, porque acho que o único ponto que eu quero fazer essa provocação nessas 2 lives que eu fiz com vocês aqui, pessoal, justamente provocar a mudança. A gente achar que ou a gente ser reativo ou a gente achar que as coisas vão
demorar para acontecer, porque na hora que a gente acorda, a transformação já aconteceu, e na hora que a transformação acontece, é muito difícil a gente conseguir pegar aquela próxima onda. Isso é muito sério, pessoal. Eu vou dar alguns exemplos que não são dos setores da educação, que provocaram transformações significativas na nossa sociedade aí no Brasil. Tá? O primeiro exemplo é o WhatsApp. Né? Acho que boa parte das pessoas que estão assistindo tem uma conta de WhatsApp. O WhatsApp tirou a relevância das empresas de telefonia no Brasil. As empresas de telefonia no Brasil são completamente irrelevantes hoje. Por quê? Porque perderam o movimento e na hora que perceberam, o WhatsApp já tinha dominado. Né? Antigamente, eu não sei se vocês lembram, o custo que era fazer uma ligação de DDD, né, de DDI, fazer uma ligação interurbana, o quão cara era. Hoje, como a ligação do WhatsApp é completamente grátis, eu consigo ligar para a Ana no meu WhatsApp e conversar com ela aqui dos Estados Unidos, ela no Brasil, sem pagar nada. Né? Olha a quantidade de dinheiro que as companhias telefônicas perderam em função do advento do WhatsApp. Mesma coisa que está acontecendo também com Uber e os taxistas nos grandes centros. Quando os taxistas perceberam, a tecnologia já estava aí e a competição foi desleal. Foi desleal o que aconteceu com o Uber entrando nas grandes cidades com o serviço de aplicativo, né? Com transportar pessoas através de uma chamada e conectar um motorista e uma pessoa através de um aplicativo. Então é muito importante, pessoal, para vocês que estão nos acompanhando, entenderem que, primeiro ponto, se vocês entenderem, depois dessas quase 2 horas que a gente está falando aqui, que eu falei com vocês, se vocês entenderem 2 coisas, que o aprendizado contínuo ele é muito importante, independente do que você faz, e do que você é formado e o que você faz, e o segundo, que o mundo está transformando numa velocidade nunca vista antes. Se você já tiver esse conhecimento dentro de ti, você já, na minha opinião, eu já consegui concluir o meu objetivo aqui, né? Porque a única certeza que a gente tem sobre o futuro é a mudança, né? E essa mudança está cada vez mais rápido. Bom, tá aqui, mais uma vez, meu último slide aqui com o meu livro, né? É um livro que está em inglês, acho que provavelmente até o final do ano eu vou lançar ele em português. E tá aqui também o meu contato nas redes sociais, né? Philippe Lamonier no LinkedIn e @Philippe Lamonier no Instagram. E nesses contatos que eu estou mandando passando para vocês aqui, pessoal, eu gostaria que vocês estão vendo na tela, Felipe, eu gostaria que vocês mandassem também um feedback do que vocês acharam desse papo que a gente fez na semana passada, desse papo hoje e também dos vídeos do Salcam da Khan Academy. É isso, tá com vocês aí, Ana, para a gente acompanhar as perguntas do pessoal e fazer uma troca até o meio-dia. Eu falei que era 20 minutos, até às 5 horas. Eu falei que era 20 minutinhos, mas acabei estendendo um pouco mais. Tá. Felipe, eu vou só pedir para você botar, que a Dani tá falando, põe a sua tela de novo, porque na hora que você falou para botar sua tela, já tinha passado para você e para a Ana. Então, vou compartilhar sua tela mais uma vez, só para a gente botar os seus contatos, para quem quiser poder... Peraí, vamos colocar mais uma coisa aqui. Segura aí. Peraí. Tá na tela. Fechou? Assim, ó. Tamo aqui. O livro... Aqui, ó, o livro. Isso mesmo. O livro e as redes sociais do Felipe, gente. Tá, starts para vocês seguirem. E agora vamos voltar com a Ana e com o Felipe para a gente começar a responder as perguntas, né? Boa, vamos lá. Deixa eu cancelar então aqui. Então deixa eu botar aqui para vocês poderem ver as perguntas também do pessoal. Então, assim... O pessoal aqui do Instagram não tá conseguindo ver as perguntas porque eu tenho que deixar a tela aqui com o Felipe. Mas se você puder fazer as perguntas aqui para o pessoal do Instagram acompanhar, seria ótimo. Tá, maravilha. Vamos lá. Então, assim, a primeira pergunta que fizeram, assim, que eu acho que é uma que eu vou botar como a primeira para ler, a Darlene Faria, ela perguntou, né? E assim será com a educação à distância? Quando você estava falando da questão dos Ubers, né, chegarem e virem com essa concorrência quase que desleal em relação aos taxistas, a Darlene Faria, ela perguntou: tu acha que a educação à distância ela vai ser como Uber para os taxistas, para a educação tradicional, para a educação das escolas presenciais? Felipe? Eu acho que a resposta não é a educação à distância. Eu acredito num mix entre a educação à distância e a educação da forma como a gente conhece, né?
é porque a interação ainda ela é muito importante para, né, o desenvolvimento das pessoas, o relacionamento, né, estar próximo, e acho que isso não vai morrer. Né, isso vai precisar continuar. Mas eu acho que é um mix, é justamente o Khan Academy dentro das escolas. Eu acho que o conteúdo sendo o melhor conteúdo para todas as pessoas, né, o melhor conteúdo, de uma forma homogênea e tendo tutores dentro de sala de aula ajudando o desenvolvimento e o aprendizado dos alunos, colaborando com essa... Então, eu enxergo um mix, né, entre o digital e o online. Essa é a minha visão. A Darlene Faria está falando aqui de um sistema híbrido, né? É um sistema, a melhor palavra para usar, foi muito bem colocada, é justamente híbrido. Tem uma pergunta aqui também, ó, da Adriana Gomes, RA. Ela está dizendo aqui que está adorando, mas ela ainda não sabe como sensibilizar os alunos dela. Porque essa novidade, né, das interações por vias online, pelo meio tecnológico, exige uma mudança de metodologia também. Porque é diferente a metodologia aplicada em sala de aula e a metodologia aplicada via ensino online, né? Então, ela está comentando que ela não sabe como sensibilizar os alunos, que acha ainda bastante imaturos eles também. Tem alguma dica, alguma coisa que você possa trazer, Felipe, nesse sentido? Porque a gente tem muitos educadores e educadoras aqui assistindo e é um impasse, na realidade, que todo mundo está vivendo agora, nesse momento, né? O grande desafio é que a gente está tentando colocar um quadrado dentro de uma bola, né? A gente achar que a gente vai entregar aquele conteúdo online, digital, da mesma forma como a gente entrega o presencial. Aí que está o erro. Né? Esse que é o grande problema. Porque se você parar para pensar, todos esses estudantes já nasceram numa era digital. Né? Boa parte deles certamente já deve ter o celular, já consomem YouTube, já muito poucos deles assistem de fato televisão, já consomem muito mais YouTube do que a própria televisão, já jogam jogos de computador, videogame, já nasceram nessa era digital. Sim. É muito mais a dificuldade nossa de entender essa nova geração e entregar o conteúdo da forma como essa geração consome, do que tentar encaixar eles no formato... conscientizar com eles de que esse formato que a gente está tentando empurrar é o melhor formato, entendeu? Sim. Então, é o desafio. Acho que o primeiro desafio é nós, enquanto educadores, buscarmos essa evolução e esse entendimento, né? Qual é a expectativa desse público e dessa nova geração. Eu acho que essa é a grande sacada do negócio. O Alessandro Chaves, ele acabou de comentar duas coisas, né? A primeira questão é que tem conteúdos para alunos e professores, educadores em português, similar ao Khan Academy. E ele também fez a pergunta de qual é o principal desafio do educador no mundo digital. E eu acho que tu começou a responder já, né? Que esse é um dos grandes desafios. O grande desafio é entender o mundo digital, né? É muito difícil, não é uma tarefa fácil, né? Não é pegar... um professor, né, um educador que não nasceu na era digital e falar com ele que ele precisa entender esse mundo digital e o primeiro passo o que a gente faz é entregar o conteúdo que a gente já entregava no presencial de maneira através de uma live que a gente está fazendo agora, né? Isso que eu estou fazendo aqui não tem nada de inovador. Não tem nada de inovador. Um conteúdo que eu estou entregando para vocês é um conteúdo que eu poderia estar entregando presencial. A gente só está usando a tecnologia para viabilizar isso. E não é isso o futuro da educação. O futuro da educação é justamente entender o melhor jeito de se entregar esse conteúdo. Será que são 4 horas? Será que são pílulas menores de conteúdo? Será que é conteúdo mentoria? Conteúdo tutoria, seu tutor? Então, assim, é esse questionamento que a gente precisa fazer, né? Então, não é... E como se você pegar o tempo que essas crianças, que esses adolescentes passam dentro das escolas e pegar o percentual de conteúdo que são, de fato, consumidos e absorvidos, a gente tem que começar... É um estudo muito mais profundo do que a gente acha que é. Então, não é simplesmente... achar que a tecnologia vai nos salvar, é entender esse novo formato. O segredo está muito mais no comportamento do que na tecnologia. Porque a tecnologia ela vai estar aí
né, o tempo todo para nos servir, e ela vai continuar sendo uma ferramenta para nos servir, mas é muito mais entender esse novo comportamento, essa nova didática, do que de fato, a tecnologia. A Marisa Lemos, ela... Não sei se a Ana quer fazer uma pergunta. Não, eu ia comentar que é perfeito isso, Felipe, porque assim, mesmo que a gente tenha excelentes ferramentas de hardware, tecnológicas, ou de internet, ou etc., não é só a ferramenta, é como o professor vai usar, né? Como ele vai transmitir esse conteúdo, como isso será feito, qual é essa didática realmente que vai ser usada no online, que não pode ser a mesma do presencial, senão é botar o quadradinho dentro do círculo, é bem isso mesmo, perfeito. A Marisa Lemos, ela justamente perguntou isso, né? Você não acha que teremos que criar uma nova metodologia de ensino, aprendizagem para a educação online? E daí eu já acrescento assim, e qual seria uma dica tua, Felipe, para que caminho os professores que estão nos ouvindo, né, eles podem seguir para começar a pensar novas metodologias, porque, querendo ou não, é um mundo novo, até aqui a Darlene comentou, né, realmente precisamos estudar e nos adequar e sair da zona de conforto. Vejo um quadro mais difícil para os professores e pais do que para os alunos, né? Então, assim, esse comentário do Darlene, ele vem no que a Marisa Lemos está falando também, né? Da questão de ter uma nova metodologia, mas, assim, o que eu quero te perguntar, vou juntar esses dois comentários, dá um caminho, ou pelo menos uma dica, ou o que os educadores eles têm que buscar para conseguir começar a criar essa nova metodologia, porque ainda não existe nada formado e a gente está caindo nessa nova realidade, né? Exatamente, acho que de fato não tem, mas o primeiro passo, assim, o que eu faria, tá? O primeiro passo é começar a observar movimentos que estão acontecendo no mundo todo, né? Trouxe a Khan Academy, que é uma empresa que nasceu aqui, que é uma empresa sem fins lucrativos. Então, entrar, estudar, ver a forma como a metodologia educacional, como esses caras entregam, o formato, como o conteúdo é gravado, né? Dei exemplos para vocês do Paulo Jubilu, que hoje é um professor de biologia, que inclusive é um amigo pessoal meu, que é um cara incrível, né? Ir lá, estudar, ver esses maiores educadores do Brasil, né? Entrar no YouTube, quem é o melhor conteúdo de matemática, de geografia, de química no Brasil, como esses caras entregam esse conteúdo, a forma como eles entregam, a forma como esses caras engajam os estudantes. Esse é o caminho, acho que é quase que pegar um monte de tentativas que pessoas estão tentando fazer no mundo todo e tentar costurar ali o teu próprio modelo, né? Baseado no aprendizado que esses caras tiveram, no resultado que esses caras tiveram. Né? Então, eu acho que esse é um caminho. Acho que, de fato, o futuro da educação, na minha opinião e na minha visão, ele está sendo escrito agora. Perfeito. Sim. Até tem uma pergunta aqui na sequência que eu acho que se encaixa perfeitamente nessa, Felipe, que pergunta o seguinte: o que os educadores podem esperar dessa interação mais tecnológica, né? E como as especificidades regionais elas ficam nisso, porque, por exemplo, a gente tem aqui no Brasil, o Brasil é gigantesco, e inclusive linguajar, questões culturais, palavras, formas de se interagir, né, são diferentes. Então, pelo que eu entendi aqui da pergunta, como é que fica? Porque quando a gente tem um super, mega, ultra conteúdo em português, sim, em português, mas global, como que ficam as questões das especificidades regionais nisso aí? Isso aí não tem como, né? Isso aí não adianta a gente buscar a tecnologia e escalar isso, né? Mas aí o ponto é aquilo que a gente tem que pensar, aquilo que é comum e aquilo que é específico, talvez vai ter que ser um professor para ensinar aquilo que é específico, né, localmente, né? E faz parte, a cultura local, né? A história de Bambuí não vai ser ensinada, né? A história de Bambuí não vai ser ensinada na Khan Academy porque só interessa as pessoas que são de Bambuí. Mas esse professor de Bambuí pode, de repente, utilizar uma ferramenta online e trabalhar com uma didática online, uma metodologia online bacana para também ensinar a história de Bambuí, por exemplo. Mas essa questão, né, que é o ponto. Será que aquela história precisa ser repetida todo ano, a mesma história? Será que ela não pode ser gravada e o professor gastar mais tempo com outras coisas do que repetindo aquele mesmo texto, né, aquela mesma história? Né? Essa é a provocação que
eu venho fazendo. Excelente. Gente, estamos nos encaminhando aqui já para o finalzinho da nossa live, então se alguém tem mais alguma pergunta aqui, ó, manda rapidão, porque estamos nos minutos finais aqui falando com o Felipe Lamonier, direto lá de Palo Alto, do Vale do Silício, conversando aqui com a gente e trazendo 1000 informações, dicas e visões, né, sobre o futuro da educação e novos modelos, né? Dani, manda daí. O que tem de pergunta aí? Mais uma do Alessandro Chaves aqui, que ele tá super conectado e interagindo com a gente. E só deixando aqui mais um aviso, Denis também publicou um link aqui pra gente do conteúdo em português do Khan Academy. Então, para quem quiser olhar, já dá uma olhada nos comentários. E o Alessandro Chaves, ele perguntou como sensibilizar o educador para o mundo digital. Eu não sei se ele é gestor de alguma escola, né? E a pergunta dele é isso, como sensibilizar o educador, né? E eu pergunto, será que nós temos que sensibilizar o educador ou o educador tem que entender que isso é uma necessidade, né? Eu acho que o primeiro ponto é uma boa pergunta também. O primeiro ponto que a gente tem que fazer é entender que o mundo está mudando e a velocidade que o mundo está mudando. Porque não são, assim, quando a gente está por exemplo, em cidades no interior, a gente não consegue muitas vezes dimensionar o quão rápido o mundo está mudando, né? E assim, então a gente não consegue acompanhar, muitas vezes a gente não, algumas pessoas sim, que são mais antenadas e gostam, mas as novidades não chegam com tanta velocidade, né? Isso de um ponto de vista era até bom, porque dava-se um tempo para se preparar, só que antigamente a competição era local, então, né, se você soubesse primeiro como a escola, você conseguiria implementar primeiro e, né, a competição ela era local. Só que hoje a competição ela é nacional, né? Que eu te disse, uma escola uma pessoa em São Roque, ela pode consumir um conteúdo sendo gravado em qualquer outro lugar do Brasil, quiçá do mundo. Então, o primeiro ponto que tem que se fazer é esse movimento justamente de conscientização que a Cicobi está fazendo com vocês, né? Pô, me convidou para falar, para trazer, para mostrar os impactos, mostrar o quão rápido o mundo está mudando. E o que vocês, pessoas que estão à frente das escolas, em diretoria, enfim, que estão enxergando o futuro do negócio, escola, vocês precisam trazer cada vez mais esse tipo de conteúdo que podem afetar o negócio de vocês, né? E aí, na hora que vocês parem e olhem, hoje, né, como eu disse, a competição hoje ela está vindo de diferentes lugares e diferentes empresas. Não é mais escola contra escola, né? Não é mais escola contra escola. Não é mais a escola que tem o material do Bernoulli contra a escola que tem o material do Pitágoras. Não é mais isso, né? Essa competição já foi. A competição hoje inclusive de quem não é do Brasil, que está tentando implementar a entrega de conteúdo de uma maneira diferente no Brasil. E tem que estar atento. Acho que o primeiro passo é justamente você atentar para essas mudanças e transformações que estão acontecendo no mundo. Hoje em dia, não ser antenado pelas transformações e pela velocidade que o mundo está mudando é um problema muito sério. Por quê? Porque ou a gente, como eu disse, ou a gente abraça essa mudança, ou a gente deixa ser levado por essa onda. E na hora que a onda levar, a gente pode ter sorte de sair respirando no meio da água, ou a gente pode morrer afogado. E esse é o grande... E não contem com a sorte, né? Façam de vocês a própria sorte. Tem uma pergunta aqui no Instagram da Tatiane Farias, que eu acho que ela, daí já com o comentário do Denis aqui também, e eu acho que se liga já com a pergunta que a Dani tem aí para trazer. Então, eu vou trazer a pergunta da Tatiane, que é a seguinte: a informática não teria que ser obrigatória em todas as escolas? Não deveria fazer parte da grade com o mundo digital de hoje? Porque hoje não é, né, obrigatória. Daí já vem o comentário aqui do Denis, né, dizendo que concorda plenamente com a Tatiane Faria, que também, e que deveríamos ter, inclusive, lógica de programação, de repente, desde o primeiro ano, né?
E eu acho que a Dani tem aí uma outra pergunta que também já se encaixa junto com essa aí. A gente já manda todas elas junto aí para o Felipe. Isso, né? Então, assim, diz aqui, né, que temos todas essas ferramentas para os alunos buscar os melhores professores. Mas como nós, educadores, podemos buscar ser os melhores educadores? Quais ferramentas você sugere para nós? Show. Então, vamos lá. A primeira pergunta a gente está discutindo... a gente está discutindo ainda se a informática deveria ser obrigatória, né? Deve ser parte do currículo. A gente está discutindo isso. E escolas na China já implementaram inteligência artificial, o assunto inteligência artificial como matéria do ensino fundamental. A gente está discutindo se a informática deveria fazer parte. A gente está vendo escolas na China implementando os primeiros conceitos básicos do estudo de inteligência artificial nas escolas de ensino fundamental. Então, olha para vocês verem. E a gente não está atento a isso. Então, esse é o primeiro passo, né? A questão da informática, acho que essa nova geração também, eles têm muito mais a ensinar para a gente do que a gente ensinar para eles, né? Porque já nascem numa era digital. É difícil. A pessoa só não vai, essa nova geração que está entrando agora, ela só não vai ter acesso a um computador se ela não tiver condição de ter um computador, né? Só não vai nascer nesse mundo digital se ela não tiver condição de ter minimamente os gadgets digitais. Então esse ainda é um problema, né? A gente fala ainda da educação, a gente está falando desse mundo digital, mas 50% do mundo não tem acesso à internet ainda. Esse é um problema. Esse é um problema gigante, né? Que a gente está, né, que os pensadores aqui, as pessoas aqui do Vale estão tentando resolver. Metade do mundo não tem acesso à internet. Então, metade do mundo não tem acesso a conhecimento, metade do mundo não tem acesso à tecnologia e à informação. Então, o ponto da tecnologia, sim, tem que fazer parte das escolas. O conteúdo de programação, né, linguagem de programação, entender lógica de programação, na minha visão, e é um assunto bastante discutido aqui no Vale do Silício, precisa fazer parte do currículo das escolas fundamentais e faz parte do currículo das escolas fundamentais aqui no Vale do Silício, aqui em Palo Alto. Então precisa, né? Porque da mesma forma que a gente estuda ciências, a gente estuda matemática, né? Saber minimamente uma lógica de programação, entender como funciona, vai ser fundamental, independente da profissão que as pessoas vão adotar no futuro, porque hoje não tem profissão que não é impactada pela tecnologia, nenhuma. Me citem aí alguma que a tecnologia não impactou e que a tecnologia que de fato né, roda em cima, funciona em cima de uma tecnologia. Então, se tiver, talvez seja alguma outra, mas... Então, isso é muito importante. Então, esse é ponto passivo, né? Inclusive, dando o exemplo da China, que, em vez de ensinar tecnologia, os caras já estão em outro estágio, estão ensinando inteligência artificial. Sim. E no ponto da pergunta, como nós, né, educadores, podemos nos desenvolver, a melhor pergunta para isso é justamente... O que eu faço para me desenvolver, eu enquanto Felipe? O meu conhecimento que eu busco, eu estou o tempo todo lendo, o tempo todo absorvendo, o tempo todo acompanhando. Minha fonte de pesquisa é o Google. A minha fonte de conhecimento é o Google. Tudo que eu quero aprender e que eu preciso me desenvolver, eu vou no Google, pesquiso e ali eu começo a buscar. Então, a gente tem alguns cursos na Starts também, que a gente chamou de GIS, né, Gestão Inovadora para a área de educação. Então, a gente está desenvolvendo alguns cursos, mas não necessariamente esse curso vai ajudar vocês. Ele pode te dar um caminho, mas se vocês não tiverem esse conceito de buscarem desse autodesenvolvimento de vocês, dificilmente vai ter êxito com esse desenvolvimento. Vamos lá, gente. A gente tem 1 minuto e meio. Estou voltando aqui para a Ana e para o Felipe. Vou rapidinho ler um comentário que eu achei bem importante, só e já passo para vocês, ó. A Marga Nunes falou, temos que ter cuidado para não se transformar em uma educação discriminatória. Não são todos que conseguem acompanhar, nem todos que têm acesso às ferramentas. Então eu acho que mais que nunca a categoria de educadores ela tem que se unir e se ajudar nisso para que essa modernidade não passe por cima e não leve todo mundo também, né? E depois deixo uma pergunta para a audiência, né? Para a galera que está assistindo pensar e deixar comentário. Depois qual é o maior desafio para a inclusão digital na escola pública? Ana, é contigo, toca aí. Vamos lá. Fica a pergunta para vocês, gente, porque a gente está acabando aqui, tem 1 minutinho. Felipe,
Muito obrigada aqui, ó, de coração. O pessoal tem 1000 comentários, gente. Eu não vou ler o nome de todos vocês porque não vai dar tempo, mas assim, ó, muito obrigada por todos vocês estarem aqui. Felipe, manda um beijo pro pessoal aí, deixa teus contatos, que, ó, 28 segundos. Beijo, pessoal. Boa. Felipe. Valeu, pessoal. Foi muito bom participar com vocês. Um beijo grande. Já falei meu Instagram, @FelipeLamonier. Me sigam lá. E muito obrigado pela oportunidade de dividir com vocês um pouco do que eu estou vivendo aqui no Vale do Silício. Até mais, pessoal. Beleza. Gente, beijo para vocês. Tchau. Acompanha aí no GTV. Tchauzinho. Tchau, tchau. Fechou.